Fala aí, aqui é a Camila do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre núcleo e injetividade de uma matriz. Ok, vamos lá. Primeiro, vamos falar de núcleo, ou espaço nulo, que é outro jeito de a gente chamar. Ele é o conjunto solução do sistema homogêneo, lembrando que o sistema homogêneo é esse AX igual a zero. Então, o núcleo é o conjunto de todos os x's que levam essa matriz a zero, ok? A representação do núcleo é essa daqui, ó. Nuc de A é o núcleo da matriz A, ok? Então, vamos ver uns exemplos para a gente entender melhor. Ache o núcleo de cada matriz. Primeiro vai ser essa matriz aí. Então, para a gente achar o núcleo, o que a gente quer? A gente quer achar o x de AX igual a zero. Então, eu vou montar esse meu sistema aqui, AX igual a zero. A vezes o x, que vai ser o que eu quero achar, igual a zero, porque é o núcleo, né? É a solução do sistema homogêneo. Então, vamos fazer isso aí. Vai ficar 1 vezes x1, certo? Mais 0 vezes x2, 0 vezes x2, igual a zero. E 2 vezes x1, mais 1 vezes x2, igual a zero. Aqui eu já tenho o valor de x1, né? x1 igual a zero. E aí, aqui embaixo eu posso substituir e eu fico com 2 vezes 0 mais 1 vezes x2 igual a zero. Ou seja, x2 igual a zero também. Achei meu resultado. Achei, então, o meu núcleo, certo? O núcleo de A, então, vai ser 0, 0. Ok? Vamos, então, para o outro exemplo. B. Eu quero achar o núcleo da matriz B. Mesma coisa, montar bx igual a zero, que vai ser isso daqui. Ok? A matriz B vezes x igual a zero. E aí, resolver. 1 vezes x1 mais 2 vezes x2 igual a zero. E 2 vezes x1 mais 4 vezes x2 igual a zero. Gente, a gente consegue perceber que essa equação aqui é o dobro da equação de cima, né? É a de cima vezes 2. Então, quer dizer que a gente só tem uma informação aqui. A gente vai ver que a única informação que a gente tem, se a gente passar o x1 para o outro lado em qualquer uma das equações, vai ser, por exemplo, na de cima, 2x2 igual a menos x1. E aqui na de baixo, para provar para vocês, 4x2 é igual a menos 2x1. Mas, meu Deus, não é a mesma coisa. Você falou que era a mesma coisa. Gente, é a mesma coisa. É só dividir isso aqui por 2. Fica 2x2 igual a menos x1. Ok? Mas, enfim, continuando. Aí, isso daqui mostra, se eu passar 2x2 o menos para o outro lado, que eu posso botar o x1 em função de x2, né? E aí eu tenho a minha resposta. Então, x1, x2 é igual a menos 2x2, x2. Tá? Deixei tudo em função de uma variável só. E aí, se eu botar o x2 em evidência, eu fico com menos 2, 1, que é a minha resposta, tá? Então, o núcleo de B vai ser o espaço gerado por esse vetor menos 1, menos 2, 1. Ok? Então, continuando. Vamos falar agora sobre injetividade. Essa palavra é uma palavra conhecida da gente, né? A gente já ouviu falar nisso daí. Em funções, né? Então, vamos lembrar o que é injetividade em funções. É assim, se eu tenho uma função f e eu aplico nela f de x1 e depois eu aplico f de x2 e dá o mesmo resultado, então f de x1 igual a f de x2, e a função f é injetiva, então quer dizer que x1 é igual a x2. Ou seja, para dar o mesmo resultado, os x's têm que ser iguais, têm que ser números iguais, ok? Então, em matriz vai ser a mesma coisa, tá? Se eu tenho uma matriz A e eu aplico x1 e dá um vetor B, e depois eu aplico x2 e dá um vetor B, então x1 tem que ser igual a x2. Ou seja, não existem dois ou mais vetores diferentes que levam ao mesmo resultado, tá? Mas como é que eu vou descobrir isso para eu falar se a matriz é injetiva ou não? Eu vou ter que perceber assim? Não.
tem umas conclusões que a gente tira desse conceito que vai deixar muito mais fácil a gente ver se a matriz é injetiva ou não. Então, vamos ver elas aqui. Conclusões. Lembra que eu falei que dois vetores diferentes não podem levar ao mesmo resultado? Quando a gente fala disso de dois vetores diferentes levando ao resultado, a gente está falando de solução, né? Então, a mesma coisa que eu falar isso aqui. Se a matriz não é injetiva, ela não possui solução única, ou seja, vão ter vetores diferentes levando ao mesmo resultado, certo? Lembrando dos tipos de soluções do sistema linear. Existe solução única, infinitas soluções e sem solução. Então, se eu estou falando que não é solução única, não pode ser simplesmente 2 ou 3, vão ser infinitas, ou não ter solução, certo? E aí, lembrando que núcleo é um tipo de solução, a gente pode falar isso aqui também. Se o núcleo de A é 0, então A é injetiva, tá? Porque, sendo o núcleo de A só 0, é porque é uma solução única, certo? E aí, vai ser isso daqui, que é muito importante, que a gente vai usar para ver se uma matriz é injetiva ou não, tá? E por último, quando o número de colunas é maior que o número de linhas, a matriz não é injetiva. Isso é uma coisa para a gente gravar, tá bom? Porque é muito importante a gente saber. E aí, vamos só dar uma olhada naquelas matrizes que a gente viu no núcleo, para ver se a gente descobre se elas são injetivas ou não. Olha só, essa matriz aqui, eu vi que o núcleo dela é 0, 0. E eu falei que quando o núcleo é 0, somente a solução trivial, a matriz é injetiva. Então, A é injetiva, ok? E a matriz B. Eu achei que o núcleo de B era esse espaço gerado aqui. Gente, se é um espaço gerado, é porque são infinitas soluções, além do zero, né? Além da solução trivial. Então, B não é injetiva, ok? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!